lança um segundo seminário com o tema transtornos da mente versus áreas afetadas da vida do ser humano, da sua família, né? Então, os temas abordados serão transtorno bipolar, síndrome do pânico, angústia versus depressão, transtorno déficit de atenção, autismo e esquizofrenia. Esses são os temas que serão abordados por irmãos nossos profissionais nessas áreas, capazes, né? Então é muito importante nós podermos ajudar as pessoas nessa área. Então, como que a gente vai ajudar? Aprendendo um pouco mais. Esse seminário vai acontecer agora, dia 29 de novembro, vai ser um sábado, de 8h30 da manhã até as 17 horas, lá no Tabernáculo. E há uma inscrição, assim, eu não vou nem falar o valor, é tão insignificante que eu estou com vergonha de falar com o seu valor. É mesmo, muito insignificante. Passe lá na tenda da bênção no final, veja, tá? Você que está nos assistindo, tem interesse por esse tema, né, em aprender, em ver, então, né, fique atento. Você pode fazer contato, né? Há um contato aqui, você pode entrar no site eventos.lagoinha.com, eventos.lagoinha.com, está lá a inscrição para esse curso, e você pode ter informações também ali. Vamos tomar a palavra de Deus. Vem comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, vamos ler essa palavra. É um texto que você conhece muito, muito, muito mesmo, né? Graças a Deus, é um tema muito importante aqui na palavra de Deus, é algo muito importante para nós. Capítulo 8, João, capítulo 8. Tenho certeza que você conhece esse texto. O tema que esse texto trata é poderoso, é um tema muito tremendo. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero que você divida a sua Bíblia, convide, né? Quer ler comigo? Alguém que está do seu lado não tem uma Bíblia, convide essa pessoa para ler com você. Aleluia. Nós vamos ler os versículos 31, 32, 34 e 36. Amém? Encontrou aí? Então vamos lá, o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui no 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o Filho aqui com letra maiúscula é Jesus, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não é uma libertação mais ou menos, não é um algo paliativo, não é um algo mais ou menos pelo meio do caminho, mas está dizendo, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Pai, estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra, Senhor. Nós recebemos, ó Deus, nesta hora, o espírito de revelação e de sabedoria, para que o pleno conhecimento do Senhor seja conosco e possamos, ó Deus, nos aprofundar no conhecimento aqui da Tua palavra. Senhor, sabemos
ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, a Tua palavra agora, ó Deus, ao ser ministrada, venha cooperar para o bem de todos que amam o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos algo, cremos na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que temos o que a Tua palavra diz que nós temos, nós podemos fazer o que a Tua palavra diz que nós podemos fazer. Senhor, nós podemos viver o que a Tua palavra diz que nós podemos viver, sermos abençoados tremendamente, profundamente pelo Senhor. Então, Senhor, nós queremos nesta hora ser edificados, fortalecidos, exortados, ensinados, encorajados, empoderados pela Tua palavra. Oramos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aqui esse texto é o momento que Jesus fala, né? E ele diz aqui, era uma conversa dele com os judeus, e Jesus, ele fala no verso 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então você vai ver que nos 2 versículos, ou nos 4 versículos que nós lemos, 2 vezes nós encontramos a palavra verdadeiramente. E aqui nessa, Jesus está dizendo, verdadeiramente, sois verdadeiramente meus discípulos. A palavra discípulos, né, são aqueles que aprendem com Jesus. Jesus diz lá em Lucas 9, ele diz assim, aquele, pois, que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, dia a dia. Olha como é que fala o texto, dia a dia, ou seja, todos os dias. E Jesus não põe um prazo, durante um ano, todos os dias, durante 10 anos, todos os dias. Aqui ele fala dia a dia. Então eu creio que até que o grande dia do Senhor aconteça, para nós será esse dia a dia. Nós teremos que renunciar, nós teremos que tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é na realidade o quê? Qual é o sentido de tomar a cruz? É negar a mim mesmo, né? Morrendo diariamente nessa cruz, ou seja, morrendo diariamente para mim mesmo. Nós queremos fazer as nossas vontades, nós queremos fazer aquilo que nós sentimos que queremos fazer. Então essa é a nossa vontade, mas a vontade de Deus, e aí a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem vontade melhor do que a vontade de Deus. Por mais que nossas vontades sejam boas, que intenções que temos sejam boas, mas a vontade de Deus, ela é melhor. Por mais que pensemos coisas boas, o Senhor diz assim lá em Isaías 55, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E aí a gente vai ver que tudo aquilo que Deus deseja para nós, quer para nós. Jeremias 29, o momento que Deus fala com Israel, e Deus diz assim, né, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. E aí diz o texto ainda, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e farei mudar a vossa sorte. E aí, se a gente for agora buscar na palavra de Deus, nós vamos encontrar uma infinidade de textos nos chamando para essa realidade, né, de Deus, de que o pensamento de Deus, a vontade de Deus é sempre, ou são sempre superiores aos nossos pensamentos, nossas vontades, nosso isso, nosso aquilo, né? Amém?
Então, quando nós olhamos para o texto, Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você, o tema dessa palavra eu coloquei assim: o poder da verdade que liberta. O poder da verdade que liberta. Há um poder na verdade que, ao ser a verdade colocada, a verdade trazida, a verdade encarada, a verdade encarnada na nossa vida, ela traz uma libertação tremenda e poderosa. Então eu coloquei aqui algo para você. Vamos dar uma recapituladazinha em algo aqui. A conversão. A conversão, o que é a conversão? Primeira coisa na nossa vida é o que? Arrependimento, o novo nascimento. É aí que acontece a conversão. Após o homem ter o contato então com a palavra de Deus, escutando a voz do Senhor, crer e arrepender-se, terá que se voltar para Deus. Então a conversão é a retomada do caminho certo e voltar-se para o Deus certo, ou seja, aquele que nos criou e que tem nos chamado para uma nova vida em sua presença. Ao momento, vem comigo, deixa aí João marcado e vem comigo em Atos, no capítulo, está bem pertinho aí, Atos, poucas páginas você vira para Atos capítulo 3, versículo 19. Aqui há um momento, com aqueles homens, aquelas pessoas ali de Israel, o momento que Pedro, ele prega. Aqui em Atos 2, por exemplo, é colocado como o primeiro sermão que foi pregado pela igreja. Depois que a igreja foi estabelecida, logo após a morte do Senhor Jesus, os discípulos, aqueles que estavam em Jerusalém, ali perseverando em oração, em busca, até que do alto veio o Espírito Santo e os encheu de poder e de autoridade. E aqui o texto diz assim, que eles, a partir do verso 37, antes do capítulo 3, vamos ao capítulo 2, versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então não era só Pedro que estava ali. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí Pedro completa: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos que estão longe não só geograficamente, mas longe também, de um tempo cronológico. E então aqui eu creio, essa promessa é para nós, essa promessa vem. Agora vamos capítulo 2, aliás, nós vamos agora em 1 Pedro capítulo 2, lá na frente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só, a palavra vos converteste, a palavra conversão aqui, Então a conversão é voltar. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É interessante aqui, essa palavra, porque o que eu disse? A conversão é uma retomada do caminho certo. O apóstolo, ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte aqui, aqueles que se voltaram para o pastor e bispo, aqui é para Cristo. Aqueles que se voltaram para Cristo se converteram. Se voltar para Cristo significa se voltar para o caminho certo. Não é se voltar para um dos caminhos, mas o
caminho certo. Jesus diz: eu sou o caminho. Amém? E recapitulando ainda que nós já falamos, diz a regeneração. Como é que ela acontece? Acontece após o arrependimento e a conversão. A regeneração acontece em nossas disposições. Olha onde acontece regeneração: nas nossas disposições, nos nossos pensamentos, nas nossas mentes e nos nossos desejos. E só podemos viver uma nova vida se de fato formos novas pessoas. O crente mais ou menos é problema para ele mesmo. Não dá, não funciona. Precisamos estar vivos para Deus e não mais mortos, e não mais servirmos aos pecados, não mais vivos para os pecados. E então nós vemos aqui, vamos voltar lá em João no verso 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aquele que se converteu genuinamente, aquele que passou a ser de Jesus verdadeiramente, esse expressa na sua vida, frutos. Ele não quer mais saber do pecado, não quer mais saber dessas coisas da sua vida. A regeneração, é bom nós lembrarmos, ela é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos Efésios, vem comigo Efésios, por favor, capítulo 2, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso, interessante esse verso 3: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja bem, o que eu disse? Que na regeneração nós deixamos de viver, ou seja, a regeneração ela acontece em nossas disposições, em nossos pensamentos, em nossas mentes, em nossos desejos. Há uma mudança, porque a palavra conversão nos chama para isso. E como aconteceu antes da conversão o arrependimento significa mudar de mente. No hebraico significa mudar de caminho. Então o regenerado, ele tem prazer em andar em um novo caminho, e esse novo caminho é Jesus. Esse novo caminho leva para uma vida tremenda. Então veja bem, os sintomas de uma pessoa genuinamente nascida de novo, convertida, regenerada, são bem característicos. Inclui sensibilidade ao pecado, apetite espiritual, desejo de testemunhar a fé, e essa pessoa é aberta à comunhão com os demais irmãos. Essas são características de uma pessoa regenerada, uma pessoa que nasceu de novo. E o processo de restauração, de reconstrução, ou de reconstruir a vida, no sentido de corpo, alma e espírito. Esse processo, ele é necessário para se chegar a esse processo, passar por libertação. A libertação é uma grande ferramenta para reconstruir.
A libertação precisa ser correspondida por uma postura de compreensão e obediência. O que eu quero dizer? Que essa libertação, quando diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é algo, que começa agora, no momento em que alguém entrega a sua vida, reconhecendo que é pecador, está perdido, e que Jesus é o único Senhor e também o único Salvador que pode lhe dar uma vida, que até, olhando para aqui Efésios, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, uma pessoa sem Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida, essa pessoa, ela é uma pessoa viva morta, porque o texto está dizendo que Ele deu vida, Jesus deu vida. Então, no fundo, quem entrega a vida ao Senhor Jesus, entrega o quê? Entrega a vida morta ao Senhor. E aí Ele entra no coração dessa pessoa, na vida dessa pessoa, aí Ele traz vida. Ele traz genuinamente vida. Amém? Então a libertação, ela precisa ser correspondida com essa postura de compreensão e obediência. Porque quando nós olhamos, vamos voltar lá em João de novo. Volta aqui em João. Jesus disse, verso 31, João 8:31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então veja bem, essa é uma palavra para aquele que crer em Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então percebe, que é preciso, porque o que é permanecer a palavra de Jesus em mim, em você? O que significa? Significa muitas coisas, mas uma evidência de permanecer a palavra de Jesus na sua vida, na minha vida, é a minha obediência, a sua obediência a essa palavra. Entende isso? É uma compreensão do que significa essa palavra. É uma compreensão do que significa Jesus, ou melhor, quem é Jesus. Jesus não é, na realidade, aquele que veio nos simplesmente salvar. A Bíblia diz que Ele veio salvar o que havia perdido. Jesus não veio apenas salvar a nossa vida, mas salvar toda a criação, tudo que foi criado, porque na queda do homem, tudo foi quebrado, tudo foi partido. E Jesus então, Ele é o grande reconciliador, Ele é o grande consertador dessas coisas, tudo que foi quebrado, tudo que foi partido. E é interessante porque Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus, consequentemente todo homem tem um relacionamento quebrado com Deus. Aí entra Jesus na história e restaura esse relacionamento quebrado. Só aquele que tem Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida é que tem esse relacionamento restaurado, que tem uma reconciliação com Deus. E ainda mais, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Por isso que você pode reconciliar.
Por isso que pessoas podem se reconciliar umas com as outras. Depois de reconciliar com Deus, é batizado com uma unção de reconciliador. E aí você pode, porque só você entende, há em você esta unção, essa graça para reconciliar. Deixa eu correr aqui. É necessário então construir o quê? Um alicerce. Eu pulei um pedaço aqui. Caso contrário, tá? Eu falei da compreensão e da obediência, dessa postura. Caso contrário, uma libertação sem postura, sem ser uma pessoa que se posicionou, pode ser uma libertação destrutiva na vida da pessoa. Nossa equipe, por exemplo, nós trabalhamos ajudando as pessoas. No fundo, nós não fazemos a libertação. Quem opera isso é o Espírito Santo de Deus. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Não somos nós quem fazemos. Na realidade, depende dessa pessoa querer. Por isso que tem que ter essa postura. Essa pessoa precisa ter a postura. É necessário então, para que isso tenha a libertação possa valer, possa ser poderosa na vida da pessoa, é necessário construir uma alicerce espiritual na vida da pessoa que sirva como base para uma libertação bem-sucedida. Então por isso que eu digo que não é instantâneo. A pessoa recebeu o Senhor na sua vida, se converteu, ela ali nasceu de novo, se converteu, agora ela entra nesse processo da regeneração. E a libertação, sabe qual é o processo? A libertação é um processo da limpeza, é um processo da santificação, da pureza. Pessoas não convertidas, como elas não têm condições de ter esse alicerce para entrar em compreensão, em obediência a Deus, nós não conseguimos ajudá-la na libertação. Por quê? Porque não tem essa estrutura. O que nós fazemos então? Aconselhamos essa pessoa. Ela não é convertida ainda, nós aconselhamos. Toda libertação, sabe por quê? Porque toda libertação, ela envolve uma colisão espiritual com as forças demoníacas. Sabe o que é colisão? De vez em quando você passa ali e fala, houve uma colisão, 2 carros bateram de frente. A libertação, ela envolve isso. Uma colisão espiritual com as forças demoníacas, é pegar de frente. Por isso é necessário que tenha uma base sólida para que essa pessoa, porque quem de fato, eu disse que nossa equipe de fato ela não faz, é o Espírito Santo quem faz. Nós somos apenas canais, somos apenas ajudadores para que essas pessoas sejam libertas. Amém? Então veja bem, sintomas. Nós podemos olhar 3 palavras: sintomas, causas e tratamento. Então vamos lá. O que é sintoma? Sintoma é um mecanismo de alerta que indica a existência de alguma coisa, de alguma desordem naquele organismo. Seja uma dor física, uma depressão emocional, uma perseguição espiritual, né? Quando eu estou falando de perseguição espiritual, estou falando quem é que persegue, são os demônios. Então, estes são apenas sintomas. Claro, tem outras coisas aqui. Causa. O que é a causa? É uma disfunção em si, a verdadeira origem do problema, que precisa ser descoberta e atacada. E ela pode envolver muitos fatores. Tratamento. O tratamento é o remédio. Diga assim, graças a Deus. O tratamento é o remédio, é a cura. O tratamento é a terapia que, se associada a uma solução específica, que precisa ser proporcionada em virtude de um diagnóstico. Ou seja, vem um diagnóstico.
Quando você vai ao médico, você está pede para ele, o que você está sentindo? O médico te pergunta, que sintoma você pode me mostrar? Ah, doutor, estou com uma dor aqui, estou com outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali, outra ali. Ah, mas você está todo doído. Eu falei, doutor. Estou com dor em todo lugar, né? Então, aí ele vai te passar alguns exames e tudo. Então ele vai começar a fazer um estudo para chegar a um diagnóstico. Aí você volta, né, com aquela pilha de exames. Aí o médico examina e fala, você está com um parafuso frouxo na coluna, um outro no joelho, um outro no joelho direito e tal, né? Aí ele te dá o diagnóstico. Tá? Então esse diagnóstico vai poder dar ao médico uma orientação de que tratamento será necessário para resolver, né, o problema. Então é a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que nós fazemos? Nós mapeamos os sintomas. Que sintomas podem ser esses, irmãos? Que eu vou dizer agora uma lista. Eu vou praticamente até o final te dizer lista. E as listas são grandes. Mas é uma bênção, né? Porque traz conhecimento, traz verdade, né? Sabe o que é o bom de tudo? É que nós entendemos que quando nós conhecemos Jesus, nós podemos entender uma coisa: nós conhecemos aquele que está conosco pelo seu Espírito Santo, aquele que pode todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo fala, depois de uma lista enorme de dificuldades, de lutas, de tribulações, e ele diz: olha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aí outro momento ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele, com ele. Então vamos lá. Em primeiro lugar, enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico. Eu estou falando agora aqui de sintomas. Essa não é a causa, é apenas sintoma. Segundo lugar, enfermidades, essas que são enfermidades repetidas, são enfermidades crônicas, sem um diagnóstico médico, e de caráter também, precisa observar isso, hereditário. Isso significa que um sintoma de que pode haver uma maldição. Segundo, esterilidade crônica. Sabe o que é uma esterilidade? Às vezes é uma esterilidade, né? Casou-se, não tem filhos. Outra pode ser uma esterilidade, né? Trabalha, mas não vê o resultado do trabalho, não vê, né, grandes conquistas por ter trabalhado. Terceiro lugar, quadro de desintegração familiar. Meu Deus, como já conhecemos muitas famílias assim, aonde vai se desintegrando. Conheci uma família que desintegrou. As 6 mulheres da família se casaram, as 6 tiveram os casamentos desintegrados. Foi assim uma destruição completa. Quarto lugar, insuficiência econômica contínua. Até quando as entradas, elas parecem ser suficientes, mas não adianta. É interessante isso, né? Numa época, algumas pessoas falavam com a minha esposa: mas como pode? A gente ganha muito mais do que você, mas a nossa vida está assim, a gente está devendo um cheque especial, a gente está assim, está assado, está apertado, e você não está. Qual é a diferença? 5, situações de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes. É interessante nós pensarmos isso aqui.
Conheci famílias que houve uma época que foram assim, um acidente atrás do outro, uma situação atrás da outra. Sabe, são sintomas que algo está errado. Podem ser sintomas de maldições. Sexto lugar, fracasso crônico. Fracasso crônico, histórias, por exemplo, de suicídio. Eu conheço uma família que 45 pessoas dessa família já suicidaram. Vem na linhagem de geração em geração. E se você olhar, não há, um motivo aparente. Não era por falta de dinheiro, não era por falta de ter estudado na universidade, ou não era por falta disso. Algumas pessoas dessa família foi assim. Sétimo, ira incontida. Ira incontida. E aí leva, sabe aonde? A histórias de suicídio. Oitavo lugar, insanidade e colapsos mentais crônicos e cíclicos. Então a gente vê, essas são o quê? Causas. Nono lugar, períodos da memória da infância apagados e tendência ao surto. Meu Deus do céu, como que nós temos visto pessoas hoje surtadas? Como que nós temos visto? E às vezes nós temos que parar. Eu sempre, quando eu vejo uma pessoa, Deus tem me dado essa graça, esse discernimento. Quando uma pessoa não está bem, eu consigo perceber que ela não está bem. E em geral eu chego junto. Mas uma vez tinha um caso de uma irmã, eu ouvi 2 vezes ela orando. Pelo tom da voz, da oração que ela fazia a Deus, eu chamei uma irmã e eu disse: cuida dela, essa moça está na beira do surto. No 3º dia ela surtou. Entende? Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde mental. A lista não acabou. 10º lugar, transferência familiar de comportamentos, vícios, por exemplo. Então tem lá, quantas famílias nós conhecemos. Eu creio que cada pessoa aqui, se for fazer uma análise, conhece uma família aonde os vícios vêm de família, de geração em geração. O avô e os tios avós, sei lá, esses morreram lá, tiveram cirrose hepática de tanto beber. Aí veio o pai, os tios, aí veio aqueles homens todos. Eu estou falando de fato, estou falando de história que eu li ou me contaram, estou falando de fato. E aí vem aquela sequência. 11º, quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez prematura, perda de filhos que nem começaram a vida, mas já se foram. Eu não estou dizendo que todas estas coisas são maldições, pode ser que não seja. A perda de um filho num acidente pode ser que realmente foi um acidente, mas são sintomas, podem ser, tá? São causas, que podem levar a um diagnóstico mais profundo. 12º lugar, cadeias pecaminosas de caráter hereditário. Meu Deus, quanta gente presa aqui. São literalmente cadeias, são prisões espirituais que aprisionam não só o espírito, mas a alma dessa pessoa, e leva a situações, a pecados que vêm, hereditariamente. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim. E é pior ainda quando digo: eu vou morrer assim. E se Jesus não entrar, morre assim mesmo. Por isso que Jesus é tremendo, E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz,
e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei, ou seja, eu terei comunhão com Ele e Ele comigo. E aí, quando acontece isso, o que acontece? O espírito de morte, já era, já foi. Espírito de pecados, essas situações que vêm hereditariamente. 13º e último lugar, problemas anormais e desvios na área sexual. Aqui está um outro problema assim, muito sério, né? Quanto temos isso do Brasil? A situação como essa no Brasil, já vem desde os anos de descobrimento do Brasil. Situações de imoralidades, essas anormalidades, elas vêm, desde antes. Eu me lembrei agora de muita coisa, mas nem compensa falar, são tão horríveis, os irmãos não merecem ouvir. Me lembro agora de casos, E aí, depois que você tem então mapeado os sintomas, você tem essas situações, eu não estou dizendo que toda essa lista está na vida de uma só pessoa, misericórdia, a pessoa nem vive. Às vezes você encontra parte do que eu disse aqui, ou um só item desse, mas, meu Deus, se é algo que é sintoma de maldição, de problema, nós não queremos ter nenhuma. Amém? Você concorda comigo? Eu não acredito que você queira. Causas de maldição. Causas de maldição. E aí nós podemos tomar como as causas. Eu disse primeiro, são sintomas, segundo lugar, causas, depois o tratamento. Daqui a pouco eu vou te falar o tratamento, Causas de maldição. Então nós temos aí iniquidade dos pais, essa herança familiar. Nós já falamos muito de iniquidade aqui. Segundo, quebra de alianças. Quando quebra aliança, então, por exemplo, entre marido e mulher, que é entre o pai e a mãe, quebra de alianças, e aí, vem lá as consequências. Terceiro lugar, idolatria. Estou falando das causas de maldição. Quarto lugar, rebelião contra os pais. Você ouviu direitinho? Rebelião contra os pais. Por isso que Malaquias diz assim: eu vou converter, o Senhor está dizendo, vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Maldição, nesse caso aqui, da desobediência, essa rebelião contra os pais. Pecado encoberto, falta de perdão. Já estou no 7º agora. Palavras ou pragas proferidas por pais ou por autoridades. É o caso do irmão, que eu já falei, tirava dinheiro da vovó escondido, e um dia a vovó perguntou: tem gente tirando meu dinheiro, quem está tirando meu dinheiro? A casa cheia de menino, ele não falou, e aí a vovó disse assim: aquele que estiver tirando meu dinheiro não vai ser nada na vida. E aí aquele moço estava lá com 40 anos, aí entra Jesus na vida dele. E um dia ele veio com um livro que ele estava lendo, com a Bíblia, e ele estava dando pulo de alegria, porque ele tinha descoberto qual era o problema, que a vida dele não saiu do lugar. Tudo que ele pôs as mãos para fazer não tinha prosperado, não tinha dado certo, não tinha evoluído, não tinha ganhado dinheiro na vida, não tinha casado. A vida não vai dar certo, não dá certo em nada, Mas graças a Deus que Jesus entrou na história dele. Isso foi lindo, Então tá aí. Pecado encoberto, falta de perdão, Estou repetindo. Palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. 8º lugar, jugo desigual. Jugo desigual. Sempre que uma moça vem: pastor, ore por mim, pelo meu namorado ou pelo meu noivo, e eu quero saber quem é o seu noivo. Quem é o seu noivo? Quem é o seu namorado? Eu não oro sem saber quem é. Eu não oro. Por quê? Eu preciso saber se não há um jugo desigual. A irmã veio com uma foto, botou na minha mão, pediu que eu orasse, tinha o nome do rapaz. Vem cá, não, volta aqui, irmã. Quem é ele?
Ele me conhece, eu conheço ele, né? Não, ele sabe, ele é tão bonzinho, ele não bebe, ele não fuma, ele não fala mal de ninguém quando está dormindo e tal, né? Ele só não tem Jesus ainda. Espera lá, irmão. Aqui é um julgo desigual. É quando alguém está na luz e alguém ainda não está na luz e querem se casar. E todas as pessoas que eu conheci que entraram nesse caminho, eu não lembro nenhum caso, nenhum casamento que ficou na felicidade. Julgo desigual também inclui, sabe o quê? As sociedades. As sociedades. Sabe? Quando um é crente, o outro não é. E faz sociedade de negócios. Nono lugar, todo envolvimento com ocultismo, a feitiçaria, magia e outras coisas, tá? Aqui já são causas de maldição. 10º lugar, necromancia, né? Seja pessoal ou familiar, tem a ver com as cartas, a sorte, né? Leitura de sorte, disse daquilo. 11º lugar, suicídio. 12º lugar, homicídio e história de homicídios na linhagem. Eu creio que você pode conhecer gente assim, pessoas assim. Para a gente caminhar para o final, né, deixa eu terminar essa lista aqui. 13º lugar, aborto e histórias de abortos na linhagem. 14º, furtos e roubos. 15º, perversão sexual, incesto, que é incesto, prostituição, adultério, bestialidade e outros. Vocês já entenderam? E aí, então, nós temos o quê? Nós temos os sintomas, nós temos agora as causas de maldições. Queridos, podem ser outras, que não estão nessas listas que eu citei, tá? Pode ter outras coisas, né? Mas veja bem, quando nós temos sintomas, sabe, nós precisamos avaliar isso diante de Deus. Nós precisamos trazer isso para a cruz do Senhor. Então, qual é o remédio? Qual é o remédio? Como aplicar o remédio na vida? Mas antes de falar do remédio, eu quero dizer para você sobre os impedimentos. O que impede uma libertação? O que impede, né, uma grande ação de Deus na nossa vida? Além de tudo que eu falei para você, agora eu quero falar o seguinte: impedimentos. Primeiro, falta com a verdade. Mentiras abertas, verdades escondidas. Segundo lugar, falta de arrependimento. Queridos, tudo que nós queremos resolver perante Deus começa com esse princípio, o arrependimento. Sem arrependimento é impossível. Sem arrependimento é impossível, porque o arrependimento significa o quê? Mudar de mente, mudar de caminho, de direção. Está indo para um lado, vai para o outro, na direção oposta. E quando há esse arrependimento, né, então a coisa começa a fluir. Uma das primeiras coisas que a gente faz é exatamente levar a pessoa a essa consciência. Precisa haver arrependimento. Então essa palavra de hoje é assim, percebe que é um ensino, né? Nisso aí. E o Rema está aprendendo aí também. Falta de reação é outra causa, né? Outro impedimento, né? Falta de reação, indolência espiritual, sabe? Aquela pessoa assim, ela não se mexe, ela não reage, ela não ora, ela não busca, ela não jejua, não, e ela fica, né? E tem pessoas que ela quer uma libertação, mas no fundo ela não quer, porque quem quer tem que lutar, quem quer precisa, né, passar, né, a fazer esse esforço. Em quinto lugar, né, pessoa centrada em si mesma, sabe? Aquela pessoa que ela busca atenção para si mesma. Isso pode ser um impedimento para a libertação. Sexto lugar, fracasso em romper com o ocultismo. Eu já vi pessoas que gostaram tanto
né, dessas áreas, dessas questões de ocultismo, que ela tinha dificuldade para romper com isso, e não rompia. Depois vem o fracasso em romper com relacionamentos manipuladores e egoístas. A gente pode falar aqui, nossa irmã, né, uma missionária de Deus, Andréa Vargas, ela fala muito de dependência emocional. Há pessoas que elas se tornam dependentes emocionalmente de outras. E aí chega a dizer, fulano de tal, eu não sei da minha vida, né, o que seria de mim se não fosse você. E sabe o que acontece aí? Entra a idolatria. Porque, né, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Ou seja, você é o Deus da minha vida, o que faz tudo da minha vida e me faz permanecer vivo e me faz permanecer de pé, né? Mas veja bem, toda pessoa que coloca outra pessoa no lugar de Deus é idólatra e faz daquela outra pessoa um Deus. E na realidade, quando o que precisa acontecer na vida daquela pessoa, só Deus pode realizar, só Deus pode fazer. E aí coloca-se, né, nessa condição. E vamos lá, terminando aqui essa lista, né, romper então com esses relacionamentos é necessário. Falta de se despender da maldição é outra. Tem gente que não larga, acha que é tão bom aquilo e torna aquilo de estimação, aí segura, agarra e não quer soltar de jeito nenhum. Nono e penúltimo lugar, problemas de origem natural ou orgânica pode impedir a pessoa, né? E décimo lugar, quando a questão não é libertação, mas é reeducação. Às vezes não é libertação, é uma reeducação, é um reaprender, é desaprender e aprender corretamente, conforme as Escrituras. Amém? E aí nós vamos orar. Presta atenção. Agora, quando nós trazemos isso para a presença, e aí nós olhamos o texto: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha, Jesus quer, diga isso, Jesus quer me libertar, libertar toda a minha família, libertar a minha descendência. Jesus quer fazer isso. Aliás, Ele já fez isso, mas Ele quer tornar isso uma realidade. Ele quer validar isso na sua vida, na nossa vida. Amém? Então qual é o remédio? Para que isso aconteça, nós precisamos de tomar um remédio. Eu vou te dar 10 fórmulas para você de remédios. Primeiro lugar, humilhação. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que se humilha será exaltado, mas os que se exalta será humilhado. Então é melhor se humilhar do que ser humilhado. Então, né? Diga isso, humilhação. Diga assim, confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição, reconciliação, disciplina, obediência, descanso e intercessão. 10 remédios para você. Na realidade são 11, que eu desdobrei um aqui. Vou repetir para você: humilhação, confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição, reconciliação, disciplina, obediência, descanso e intercessão.
Glória a Deus, né? Humilhação é necessária, a confissão, sabe? Tudo aquilo que nós entendemos quando nós vamos conhecendo a palavra, nós precisamos de confessar ao Senhor. Senhor, vem cá comigo, entra para o teu quarto, entra ali, fecha a porta, e então você vai confessar ao Senhor, né? Confessar o quê? Pecados. Depois vem o arrependimento, e aí vem o pedido de perdão, mas também precisa haver perdão, que muitas vezes, né, é preciso tomar esse remédio. Eu perdoo para que aquela pessoa se torne livre e eu, em primeiro lugar, até antes daquela pessoa, me torne livre. Uma pessoa magoada não é liberta. Uma pessoa magoada não está liberta. E depois ela precisa renunciar os pactos, as alianças, isso e aquilo, né? Quando eu falo perdão também, ela pode, né, se arrepender e confessar, se arrepender, pedir perdão a Deus pelos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. E os textos são amplos, nos trazendo uma base bíblica para isso. Pode ler lá Neemias 9, Esdras 9, Daniel 9, lê o capítulo todo, né? E você vai perceber isso lá. E depois vem a restituição. É preciso haver restituição, reconciliação agora, né? Muitas vezes precisa haver reconciliação com pessoas. Eu conheço histórias, já vi pessoas sendo curadas, pessoas que levantaram de cadeiras de rodas depois que perdoou 15 anos de mágoa. Isso era um homem que a esposa havia morrido há 15 anos, e 15 anos ele estava, logo depois da morte da esposa, na cadeira de rodas, e estava, né, ali preso, aprisionado numa cadeira de rodas. Ali era a sua prisão. Mas quando ele entendeu, conheceu a verdade o libertou, e quando ele, né, foi liberto, ele levantou-se daquela cadeira de rodas. Amém? Você sabia que muitas das dores no corpo, dores nessas regiões do quadril, na área renal, muitas dessas dores têm a ver com as mágoas que estão guardadas? Você sabia que muito diagnóstico de câncer tem a ver com a mágoa e o ódio que as pessoas guardam no interior? Eis aí a questão. E aí nós precisamos de disciplina, precisamos de obediência, precisamos de descanso. Jesus diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós precisamos da intercessão, da oração. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1, ele faz esse apelo, né, da intercessão, orar. E ele diz: ore por mim e ore por todos os santos, a intercessão, mas ore por você, o primeiro santo. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Vamos orar nesta hora. Percebe que eu trouxe para você um conhecimento, eu trouxe para você um roteiro aqui, e eu creio que nós podemos orar agora, né? E você pode fazer durante a semana uma grande avaliação na sua vida. Você pode buscar quais são os sintomas, quais são as causas de uma situação que não evolui, que não sai do lugar, que não tem jeito, que não resolve na sua vida. Há um texto que nós olhamos aqui em 1 João. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessar, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Olha como é que o texto, né, nos fala de uma forma tremenda.
Aqui diz nos purificar de todo o pecado, no verso 7, e no verso 9 diz nos purificar de toda injustiça. Feche os seus olhos, ore assim comigo. Senhor meu Deus, eu tenho, Senhor, a minha vida preciosa diante de Ti, diante dos Teus olhos. Senhor, eu preciso de compreender melhor este assunto, que o Espírito Santo me ajude a entender, me ajude a discernir a minha própria vida e também a vida da minha família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu me posiciono como filho de Deus e diante de Ti, dos anjos do Senhor. Meu Pai, eu peço perdão ao Senhor por tudo na minha vida e na vida da minha família foi pecado, ou ainda é pecado diante dos Teus olhos. Peço perdão, Senhor, em nome de Jesus, e peço ao Senhor, abre a minha mente, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa entender. Senhor, eu quero conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Eu quero conhecer a verdade a respeito de mim mesmo, a respeito da minha linhagem familiar, expor tudo diante de Ti, para que eu seja completamente liberto pelo poder da cruz. Senhor, eu Te peço, eu quero, Senhor, essa avaliação na minha vida, nesses dias, antes que o final de ano chegue. Eu quero essa avaliação, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu digo, eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a desfazer, eu estou disposto a confiar em Ti, a fazer confissões, arrependimentos, pedidos de perdão ao Senhor e a outras pessoas, quando necessário, em nome de Jesus. Senhor, me abençoe, abre, Senhor, meu coração, minha mente, meu entendimento, no nome de Jesus, amém, amém. Sabe por que precisamos dessa compreensão? Porque Jesus diz, conhecereis a verdade. Para conhecer a verdade a respeito de você mesmo, de sua família, é preciso fazer estas avaliações. Quanta gente, muitas vezes já está anos na igreja, e tem área da vida que não mudou, e se acostumou com aquilo não alterado, não mudado, se acostumou, e aí por ter se acostumado, ou seja, simplesmente se acostumou. Então fica, certo sentido assim, no stand-by. Sabe o que é o stand-by? Fica ali. É como a vida, muitas vezes é como a TV ligada na tomada, tem aquela luzinha vermelha acesa, é o stand-by. Aí precisa pegar o controle remoto e ligar, aquela luzinha vermelha vai ser alterada, muitas vezes de aparelho a aparelho, ela fica verde. Então é preciso, sua vida, você está ligado em Deus, está ligado na tomada, tá, mas está lá no stand-by. Às vezes a vida está assim,
Então precisa, né, de ligar a tela toda. É preciso, né, de ter, né, e ali, né, os projetos de Deus, os filmes de Deus para a sua vida ser apresentados a você. Então não fique, né, como o crente stand-by. Não seja o crente 3S. Vocês conhecem o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. É aquele que vem de domingo a domingo, é salvo, chega aqui, se assenta, sai daqui satisfeito, fica a semana satisfeito, sabe? E é só isso, não tem, sabe, a vida com Jesus tem que ser empolgante. A vida com Jesus tem que ser eletrizante. De vez em quando você fala, parece que eu levei um chocão. É assim mesmo, tem que ser assim. Sabe, queridos, se nós nos conformarmos, e principalmente conformarmos com o mundo, nós vamos ficar paralisados. O que eu quero que você faça? Pegue um papel essa semana, avalie, o que são causas na minha vida? O que são, na realidade, sintomas? Essa causa aqui eu já sei que remédio que eu vou dar a essa causa, né? Aqui, eu vou dar aqui muito arrependimento, jejum, perdão, eu vou tomar esse remédio, e o Senhor vai me curar, eu vou ser liberto, eu vou ser livre, vou me tornar livre disso. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar por você que veio nesta tarde. Sabe, eu creio que você entendeu o que eu disse, que é um recado de Deus para a sua vida. A vida sem Jesus, ela não tem valor para Deus. A vida sem Jesus, ela não tem força. Nós estamos vendo hoje tanta gente, muitos homens hoje, muitas mulheres nos dias de hoje, que começaram a se aproximar do Evangelho. Eles estão crendo que só o Evangelho pode transformar as circunstâncias que eles estão vivendo. Então eu quero convidar você a levantar sua mão dizendo, eu quero entregar. Eu reconheço que sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida sem vida a Ele, eu quero entregar meu caminhar, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que Ele tire toda a maldição da minha vida, né? Quem sabe você aí pode olhar, lembrar da história da sua família, aí você vê que a coisa não é bonita, e você pode começar no dia de hoje, mudar essa história, entregando a sua vida ao Senhor. E Jesus disse, vinde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai a Deus, a não ser por mim, eu levo você a Ele, vem para mim, e eu vou te levar a Deus, o Pai, eu vou te reconciliar com Ele. Eu quero então orar por você, para que eu ore por você. Eu quero que você levante a sua mão dizendo, eu quero tomar essa decisão, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, né? Está ali um moço, Deus te abençoe, né? Lá em cima na galeria, Deus te abençoe, moço. Aonde temos outras pessoas, levante alto a sua mão, faz assim para eu ver você. Eu quero te ver, eu preciso ver você para orar por você, né? Você que está nos assistindo desse outro lado aí, né, do vídeo, no seu computador, você pode também fazer essa decisão nessa hora. Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar você, vem cá moço, pertinho de mim, vem cá moço, você vem pertinho de mim aqui, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, desce aqui, né, traz, vem para cá, mais alguém, você reconcilia com Deus, outras pessoas, vem, esse é o momento de Deus para a sua vida, momento de se reconciliar, é momento poderoso de Deus, é momento de Deus para você, para nós todos, né? Deus quer tomar nossa vida, glória a Deus, isso, muito bom que você veio de novo, venha reafirmar essa entrega ao Senhor, né? Glória a Deus. Está aqui um pequeno jovem,
Mais alguém vem? Aleluia. Outras pessoas, é o momento de Deus para você. Vem tomar essa decisão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia em Deus. Você vai ver Deus fazer na sua vida uma obra tremenda. Deus vai mudar a sua vida, o seu caminhar. Esse é um momento muito importante. Nós vamos orar nessa hora, que nosso tempo já foi. Nós vamos orar. Você que está do outro lado aí, nos assistindo, você pode fazer essa mesma oração que nós vamos fazer juntos aqui agora. Então vou convidar vocês, fechem os seus olhos, repitam comigo esta oração, dizendo assim: Senhor meu Deus, neste momento eu reconheço que eu estou perdido, mas eu quero ser achado. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, minha vida sem vida, para que eu receba a vida de verdade, para que eu receba a verdade que liberta, que é Jesus e a sua palavra. Senhor, entra no meu coração, eu te convido, eu abro o meu coração, entra, Senhor, vem, Jesus, morar no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha sorte, escreve o meu nome no livro dos salvos. Eu quero ser achado na terra, entre os salvos, por Jesus. Eu oro no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos orar por vocês. Todo o povo de Deus, levante as mãos para cá. Terminando, já fico com as mãos levantadas, que nós vamos orar, terminando essa reunião. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês possam aprender. A Bíblia é o grande segredo de uma vida com êxito, com sucesso, uma vida de paz, de alegria, né? Amém? Glória a Deus. Então, feche os seus olhos. Pai, nós abençoamos aqui, Senhor, estes homens. Hoje à tarde é a vez dos homens, Senhor. E nós, ó Deus, os abençoamos aqui. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre eles, Pai, uma graça toda especial, Senhor. Que sejam agora quebradas todas as correntes, tudo que amarravam eles em trevas, que sejam transportados para o reino do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a tua bênção seja sobre eles. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, esses homens que estão do lado de vocês vão instruir vocês. Nós queremos conhecer vocês melhor agora. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, levante as mãos para cá. Obrigado aos irmãos do som aí nas câmeras, lá na mesa, lá na Rede Super, né? Todos que estão operando na tecnologia. Obrigado aos irmãos aqui no louvor. Deus os abençoe. Os irmãos diaconato, né? Que Deus abençoe a todos, as irmãs na dança. Domingo que vem nós estaremos juntos novamente às 3 horas. Que você tenha uma semana maravilhosa. Senhor, temos tantos pedidos de orações aqui, Senhor, tantos nomes. Deus, nós não sabemos, ó Deus, quantos nomes tem aqui, mas são muitos. O Espírito Santo do Senhor sabe. Vem, Senhor, venha, Espírito Santo, toma cada nome, cada pessoa, apresente essas pessoas diante de Deus, intercede por elas. Ó Espírito Santo, Deus, tu conheces a mente do Espírito Santo, só sabe qual é a intenção do Espírito. Então, Senhor, nós te pedimos, responde os clamores segundo a tua palavra e as tuas promessas. No nome de Jesus nós oramos, amém. Levante a sua mão então. Deus te abençoe essa semana, Pai. Cada irmão, cada pessoa que veio nesta tarde seja abençoada. Cada pessoa, Senhor, ó Deus, que está aqui, Senhor, ó Deus, que teve entendimento, Senhor, da tua palavra, o Senhor falará mais ainda esta semana. Todos são capazes de fazer uma avaliação dos sintomas, das causas, ó Deus, de toda a área da vida, ou todas as áreas da vida, Senhor, que não evoluíram, que ainda precisam, Senhor, de um tratamento, de uma libertação. Que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor, trazer, ó Pai, trazer, Senhor, unção, revelação,
ó Deus, mostrando, joga luz, ó Deus, na vida de todos nós. Senhor, mostra-nos, ó Pai, a tua verdade, mostra-nos o teu caminho, Senhor, para cada área da nossa vida. Nós oramos, Pai, vem fortalecer o teu povo, venha fortalecer, Senhor, os que, Senhor, entraram aqui doentes, Pai. Venha, Senhor, um Deus, um mando de cura sobre os enfermos nesta hora. E, Senhor, cada pessoa durante a semana seja guardada, livra do homem mau, do homem violento, do homem assaltante, Senhor. Abençoe o teu povo esta semana em tudo que colocar as mãos para fazer, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Então a paz do Senhor, até domingo que vem às 3 horas, fale com quem está do seu lado, cumprimente, se você não conhece, pergunte o nome, né? Dê a paz do Senhor. Aleluia. Viva essa semana cheia de Deus, cheia da graça do Senhor.